Agora a gente vai falar sobre frações equivalentes. Vamos imaginar dois amigos, Rafael e João. Um dia eles discutiram para decidir quem conseguia comer mais pedaços de pizza. Rafael comeu 6/8 de uma pizza grande. João, por sua vez, protestou dizendo que ele conseguia comer 3/4 da pizza. Hoje vamos falar sobre fração equivalente. Vamos imaginar nessa situação que existem dois amigos, Rafael e João, e um dia eles discutiram para decidir quem conseguia comer mais pedaços de pizza. Rafael disse ter comido 6/8 de uma pizza grande, uma quantidade impressionante. João protestou, dizendo que ele conseguia comer 3/4 de uma pizza também grande. Qual dos amigos vai ter conseguido comer mais pedaços de pizza? Bom, vamos desenhar essas frações. Rafael comeu 6/8, ou seja, ele dividiu a pizza em 8 pedaços, e desses 8 pedaços ele comeu 6. Pelo desenho a gente já pode ver que Rafael comeu quase que a pizza toda. Só sobraram 2 pedaços. E João comeu 3/4, ou seja, ele dividiu a pizza em 4 pedaços, e desses 4 pedaços ele comeu 3. Vamos lembrar que a pizza que os dois garotos comeram tem o mesmo tamanho. Bom, quem comeu mais pedaços? Obviamente foi Rafael. Rafael comeu 6, enquanto que João só comeu 3. Mas a gente pode dizer que Rafael comeu mais pizza do que João? Dê uma olhada para o tamanho de cada um desses pedaços. Se eu for pegar esse pedaço aqui, a gente vai ver que o pedaço na pizza do Rafael é menor do que o pedaço na pizza do João. Por que isso acontece? Porque a pizza do João foi dividida menos vezes que a pizza do Rafael. E a gente já viu que quanto mais a gente divide uma coisa, menor vai ficar cada pedaço. Então, a gente pode dizer que Rafael ganhou quando se diz em quantidade de pedaços. Mas a gente pode dizer também que cada pedaço que o João comeu é maior do que os pedaços que o Rafael comeu. Então, no final das contas, a quantidade de pizza, como a gente pode ver pelo desenho, é a mesma. Significa que essas frações aqui querem dizer a mesma quantidade, apesar de que os pedaços sejam diferentes. Essas frações são frações equivalentes. Se a competição fosse por quantidade de pedaços, na verdade, o mais inteligente seria dividir a pizza em 100 pedaços e cada pedacinho ia ser uma coisa muito fininha. E aí, se você disser que comeu 25 pedaços, você vai ter comido menos do que eles, mas vai ter comido mais pedaços. Então a gente pode dividir uma coisa em vários pedacinhos e comer uma quantidade grande de pedaços, mas na verdade, cada pedaço, por ser pequeno, vai dar um total de pizza bem menor do que o que eles comeram. Duas frações que usam números diferentes para falar da mesma quantidade são frações equivalentes. Vamos ver alguns exemplos. A gente já viu que a metade é escrita na forma de 1/2. Qual seria a fração equivalente para metade? A gente poderia desenhar também assim: 2/4. Também é possível fazer 3/6. Vocês veem que em cada um desses exemplos, o numerador é a metade do denominador. 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 3 é metade de 6. Todas elas querem dizer metade. Então são todas frações equivalentes. A diferença está na quantidade de pedaços que a gente resolveu dividir. A nossa pizza ou o que quer que seja. A diferença entre elas é que cada pedaço aqui tem um tamanho diferente. 1/2, o pedaço é maior do que 2/4, porque a gente dividiu aqui em 2 pedaços, aqui a gente dividiu em 4, aqui a gente dividiu em 6. Quanto mais a gente divide nossa pizza, menor vão ser o tamanho dos pedaços. Mas aqui a gente também está usando mais pedaços do que a gente estava usando antes.
aqui a gente só está usando um pedaço, aqui a gente está usando 2 e aqui a gente está usando 3. No final das contas, tudo se iguala. A quantidade de pizza vai ser igual, mesmo que os pedaços sejam de tamanhos diferentes. Além da metade, a gente tem o nosso exemplo, que foi 3/4 e 6/8. São duas frações equivalentes que não são a metade. Aí já fica um pouco mais difícil de enxergar que elas são equivalentes. Para a gente saber que duas frações são equivalentes só de olhar, sem precisar desenhar, é preciso pensar assim. Existe algum número que multiplicado por 3 vira 6? E existe algum número que multiplicado por 4 vira 8? Existe. Que número é esse? O 3 para virar 6 precisa ser multiplicado por 2. E o 4 para virar 8 também precisa ser multiplicado por 2. Ou seja, sempre que a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente encontra uma fração equivalente. Vamos pensar num outro exemplo. Ó. Eu poderia pegar esse 3/4 e multiplicar, ao invés por 2, multiplicar por 3. Vezes 3, vezes 3. O que daria isso? Daria 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. E a gente pode dizer com certeza que 3/4 é equivalente a 9/12. Porque eu estou multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo. Vamos desenhar para ter certeza disso. Ó. Essa primeira pizza aqui vai ser o meu 3/4. E essa minha segunda pizza vai ser o 9/12. Então, ó, aqui eu vou ter dividido a minha pizza em 4 pedaços e eu vou usar 3. Aqui eu vou dividir a minha pizza em 12 pedaços. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vamos contar para ter certeza. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E desses 12 pedaços eu vou pintar 9. Então, ó, a gente pode ver que a quantidade, ó, é igual, mesmo que o desenho esteja um pouquinho difícil de ver. Vamos agora pensar em outros exemplos, para ver se a gente consegue identificar se duas frações são equivalentes. 2/5 e 6/10. Vamos pensar em que número que multiplicado por 2 vira 6. Esse número é o 3. E que número multiplicado por 5 vira 10? Esse número é o 2. 5 vezes 2 é igual a 10 e 2 vezes 3 é igual a 6. A gente pode ver que 3 é diferente de 2. A gente não usou o mesmo número para multiplicar o numerador e o denominador. Então essas frações são diferentes, elas não são equivalentes. Elas só podem ser equivalentes se a gente usasse o mesmo número para multiplicar o numerador e o denominador. Então, se ao invés de multiplicar por 3, a gente multiplicasse por 2, seria 4/10. Isso sim é equivalente a 2/5. A gente também poderia usar o 3 para multiplicar o denominador. Seria 6/15 avos. A gente usa avos para falar de números muito grandes, então 6/15 avos, que seria igual a 2/5. E nesse exemplo agora aqui, eles são equivalentes? Ora, o 4 para virar 8 dá para ver, é só multiplicar por 2. Só que o 9, se a gente multiplicar por 2, não vai dar 10, na verdade daria 18. Então, logo de cara a gente vê que elas não são equivalentes. Nós podemos criar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador de qualquer fração pelo mesmo número, e pode ser por qualquer número. A gente pode multiplicar por 3, por 10, por 100, por 1000, 150, e sempre vai resultar numa fração equivalente, contando que a gente multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número.